Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense e drama chamado Gold, de 2022. Um jovem trabalhador encontra muitos quilos de ouro com seu amigo, porém, uma reviravolta acontece. Vamos descobrir o que foi. Conhecemos o protagonista do filme, um homem de aparência, digamos, acabada, chamado Virgil, em um trem que passa por uma área deserta. Em frente a ele vemos uma mulher tentando acalmar seu filho. Assim que o trem para, Virgil decide dar o pão que tinha para a mulher a fim de saciar a fome de seu filho. Ele então se dirige a uma loja ali perto e pergunta ao dono se ele viu alguém por perto. Porém, o mal-educado continua assistindo TV e simplesmente o ignora. Em seguida, Virgil se dirige ao banheiro, já que o chamado da natureza não pode ser ignorado. Ele encontra o banheiro sujo e cheio de moscas, mas não tem outro jeito. Enquanto se alivia, Virgil ouve a voz de um homem perguntando se ele está esperando alguém para ir ao complexo. Virgil responde que sim e o homem vai embora. O filme corta para Virgil ao lado de um homem chamado Keith em sua picape. Ele está levando o protagonista para o complexo e no meio do caminho aproveita para explicar a ele sobre a taxa que ele cobra. Virgil fica assustado com o valor estrondoso que o homem cobrou a mais, já que o valor anterior havia sido fixado em $200. Quase cozinhando dentro do carro de tanto calor, Virgil decide ligar o ar-condicionado, porém é impedido por Keith, que alega que isso forçará demais o motor e o carro pode não aguentar. Durante a viagem, o pneu do carro fura e os dois são obrigados a parar para trocá-lo. Durante o procedimento, eles avistam dois cães selvagens. Um deles já estava começando a se alimentar do outro. Vendo a cena, Keith decide espantar o cão mais forte e opta por acabar de uma vez com a dor do outro cão. Assim que trocam o pneu, os dois voltam para o carro e depois de reabastecer, decidem parar à noite para descansar e retomar a jornada na manhã seguinte. Enquanto relaxam ao redor de uma fogueira, Keith fica curioso a respeito do motivo de Virgil em querer ir para o complexo. Virgil mostra a ele um panfleto dizendo que uma oportunidade única estaria esperando a todos que quisessem trabalhar lá. O homem está convicto de que lá é seu futuro. Como está acostumado a ir para o complexo, Keith diz que lá é um lugar muito ruim, onde Virgil apenas encontraria trabalho duro. No entanto, Virgil responde que não tem medo de trabalho. Ao amanhecer, Virgil dirige enquanto Keith tira um cochilo. Depois de um tempo, Virgil começa a sentir muito calor por causa do carro fechado e decide ligar o ar-condicionado no máximo. O motor do carro realmente não aguentou e acabou desligando sozinho. Keith acorda nesse momento e grita com Virgil, o mandando parar o carro. O homem desliga o ar-condicionado e repreende Virgil por ter ligado no máximo. Keith então vai para fora do carro esfriar a cabeça e Virgil pede desculpas. Em seguida, ele vai aliviar sua bexiga e ao voltar para o caminhão, o homem vê algumas pedras no chão. Ao se aproximar e retirar a areia de cima de uma delas, Virgil percebe que pode ter encontrado ouro. Depois de pensar no que fazer, Virgil acaba chamando Keith para ver o que ele encontrou. Keith, por sua vez, pega um pequeno maçarico e diz que se ao queimar aquela substância ela ficar preta, significa que não é ouro. Para a alegria dos homens, nada fica preto. Eles acabaram de encontrar muito ouro. O filme então corta para a dupla tentando escavar aquele ouro. Quanto mais eles cavam, mais percebem o quão grande é a rocha de ouro que encontraram. Eles tentam puxá-la, mas não conseguem movê-la devido ao seu tamanho e peso extremos. Os dois então tentam puxar o ouro com o auxílio do carro e uma corda. Porém, depois de duas tentativas e a corda sempre arrebentar, os dois decidem parar e procurar lenha, a fim de passar a noite a salvo dos cães selvagens. Ao conversar sobre o ouro e sobre como suas vidas irão mudar a partir de agora, os dois ficam extremamente felizes. E quem não ficaria? Depois de um tempo sentados ao redor da fogueira, Keith começa a ponderar sobre a incapacidade deles em retirar o ouro do lugar. Ele menciona que um deles terá que ir até a cidade, pegar uma escavadeira e voltar para assim desenterrar
todo o ouro. O homem também diz que possui certos contatos que conseguirão lhe arranjar uma escavadeira. Em seguida, ele sugere que Virgil seja quem vai à cidade, pois ele não está acostumado com o deserto e não duraria muito tempo lá sem o próprio Keith para ajudá-lo. O homem então se propõe a ficar com o ouro e esperar Virgil ir até a cidade e voltar com a escavadeira. Entretanto, Virgil acha o contrário disso. Ele sugere que Keith vá buscar a escavadeira enquanto ele espera e protege o ouro sozinho, já que ele não conhece a cidade e muito menos ninguém de lá. Keith pergunta mais uma vez se essa é a decisão final dele. Virgil, dizendo que é um cara durão e sabe cuidar de si mesmo, confirma. Ele vai ficar tomando conta do ouro e esperando por Keith. No dia seguinte, Keith vai embora do local depois de deixar comida enlatada, água e um tipo de pano para Virgil fazer uma barraca. Ele também deixa um telefone via satélite para que possam se comunicar e um canivete para sua proteção. Depois eles se despedem e Keith vai embora. Mais tarde, então, a fim de se proteger do sol, Virgil usa o pano para formar uma barraca, amarrando-o na árvore. Ele também pega o telefone via satélite e verifica se está funcionando. Depois disso, o homem vai procurar lenha a fim de se preparar para a noite. Ao voltar, ele encontra um escorpião e usa um pedaço de madeira para espantá-lo. Logo já está noite e Virgil está sentado ao lado do fogo, esquentando sua deliciosa comida enlatada. Ao escutar o barulho de diversos cães selvagens em meio à escuridão, ele segura o canivete por precaução. Virgil acorda bastante abatido na manhã seguinte. Assim que termina suas necessidades, o telefone via satélite toca, porém Virgil não consegue atendê-lo a tempo, mesmo tendo se esforçado bastante. Mais tarde, depois de pegar mais lenha, Virgil avista um reflexo ao longe que pode ser alguém se aproximando. Preocupado com seu ouro, o homem prontamente o cobre com várias pedras. Curioso, Virgil vai checar o que acabou de ver e acaba encontrando os destroços de um avião. O homem decide usá-los como abrigo, mas ao perceber que o local do ouro não seria visível, ele desiste da ideia e resolve pegar algumas partes do avião para usá-las como abrigo. As próximas cenas são uma montagem com ele desmontando o avião e arrastando tudo até a árvore. Ao terminar de montar seu abrigo, Virgil decide parar para um merecido descanso. Assim que acorda, boa parte de seu rosto havia sido queimado pelo sol. Depois, o homem senta ao lado do ouro e começa a falar com o escorpião que estava em cima dele. Durante esse tempo, ele decide tentar quebrar um pedaço do ouro e depois de bater muito com uma pedra, Virgil realmente consegue quebrar um pequeno, mas pesado pedaço do ouro. Enquanto limpa esse ouro, Virgil recebe uma ligação de Keith dizendo que vai demorar mais do que pensou, pois o motor do carro está superaquecendo muito e ele tem que parar diversas vezes por causa disso. Virgil conta que conseguiu quebrar uma parte do ouro, mas Keith o manda sentar bem ao lado do ouro e diz que vai tentar ao máximo chegar lá o quanto antes. Durante a noite, Virgil é cercado pelos cães mais uma vez e usa o fogo para se manter seguro. Na manhã seguinte, enquanto bebia água, Virgil avistou uma cobra. O homem tentou pegá-la, mas infelizmente não conseguiu e ainda por cima acabou derramando a maior parte da água da garrafa no chão. Mais tarde, ele voltou ao avião para recolher mais destroços e percebeu alguém vindo em sua direção. O homem entra no avião para se esconder, porém depois de algum tempo o estranho chega e o manda sair de seu esconderijo. A pessoa acaba por ser uma mulher que oferece carne de cobra e água, mas Virgil não aceita nada dela. A mulher também pergunta como ele chegou até ali e se está sozinho, mas o homem não responde nada. Ela diz que existe água e abrigo a 5 quilômetros de distância dali, mas ele não quer saber de nada disso. Em seguida, a mulher vê a fumaça da fogueira dele e quer ir checar. Virgil tenta convencê-la a ficar no avião, dizendo que é mais seguro. O homem tenta de tudo para afastá-la do ouro, mas mesmo assim ela o segue até o seu pequeno acampamento na árvore. A mulher começa a desmontar sua barraca, mas ele consegue afastá-la. Ela começa a dizer que acha que ele está escondendo alguma coisa. Enquanto ela se aproxima, Virgil do nada a atinge com uma pá.
retirando sua vida na hora. Em seguida, ele pega todos os objetos úteis que a mulher carregava, incluindo a água e a carne de cobra. Depois, ele a enterra na areia, o que não é suficiente para esconder seu cheiro dos cães, que logo começam a cavar. Virgil então abre o buraco e arrasta o corpo da mulher para mais longe e o queima com os olhos cheios de lágrima, enquanto o sol se põe. Na manhã seguinte, Virgil é acordado pelo toque do telefone. Keith o informa que conseguiu uma escavadeira, mas vai demorar mais para chegar lá, pois o peso dela está afetando na velocidade do carro. Mesmo assim, Keith encoraja Virgil a ser forte e a aguentar firme. Enquanto conversam, Virgil avista um caminhão se aproximando e, ao invés de pedir ajuda, ele deixa sua ganância pelo ouro falar mais alto e não faz nada. Em seguida, Virgil é atingido por uma grande tempestade de areia enquanto buscava por lenha. Ele tenta se abrigar em sua barraca, mas o vento é forte demais e tudo começa a sair voando. Para piorar as coisas, o homem é atingido por um galho e desmaia. Ao acordar, Virgil está coberto por areia e tem um grande galho enterrado em seu estômago. Ele olha ao redor e vê que tudo foi arrastado para longe, mas mesmo assim só se importa em procurar pelo ouro. Ao encontrar a grande pedra de ouro, ele desmaia a seu lado. Na próxima cena, Virgil remove o galho de seu estômago. Em seguida, ele usa o fogo para aquecer a tampa de uma lata e chora enquanto a usa para cauterizar o ferimento. Em seguida, ele cobre o rosto com areia e dorme. Ao acordar, ele vê uma mulher apontando uma besta em sua direção. Virgil começa a ter visões da mulher anterior que ele tirou a vida. A nova mulher lhe dá um pouco de água e vai embora. Quando Virgil abre os olhos, ele não a encontra e acaba achando que estava alucinando. Enquanto isso, o telefone toca. Ao tirá-lo da areia, Virgil conta a Keith sobre a mulher e Keith o manda se livrar dela. Ele também pergunta se a mulher viu o ouro e Virgil responde que não. Depois de cobrir o ouro e terminar a ligação, a mulher aparece novamente na frente dele e oferece ajuda. Porém, Virgil nega tudo por causa de sua ganância. A mulher então pergunta a ele se não viu a irmã dela, mas Virgil não responde. A cena corta para Virgil acordando e cercado por fogueiras. Ele liga para Keith enquanto diversos cães selvagens o cercam. Keith diz que já está chegando e consegue ver a fumaça ao longe. Virgil chora e implora que ele se apresse enquanto tenta espantar os cães, e é agora que conhecemos a verdade. Keith é visto sentado ao longe observando Virgil com seus binóculos. Ele aguarda e observa enquanto Virgil é arrastado pelos animais. O homem é comido vivo por eles enquanto ainda olha para seu tão desejado ouro. Em seguida, vemos Keith chegando ao local com seu carro e uma escavadeira. O homem observa o corpo de Virgil e volta para o carro para buscar um par de luvas. Quando se vira, Keith é acertado por uma flecha bem no peito. Assim que o homem cai sem vida no chão, o filme acaba. Os dois perderam suas vidas pela ganância. Under Your Bed. O filme começa mostrando um rapaz chamado Naoto, que é obcecado por sua velha paixão, Chihiro. Tudo começa com Naoto se denominando como alguém que ninguém presta atenção nem demonstra interesse, uma existência quase invisível. Ele tem a prova definitiva disso em seu último ano na escola, quando percebe que ninguém notou sua ausência na foto de formatura, nem mesmo seus próprios pais. O pobre coitado refere-se a si mesmo como a pessoa esquecida. 11 anos depois, Naoto aparece segurando um guarda-chuva enquanto volta para sua casa. Quando entra no elevador, ele se lembra de sua antiga paixão, Chihiro. Naoto então relembra os momentos que passou com Chihiro durante seus dias de universidade. Durante uma aula, seu professor pede que ele traduza uma frase. Naoto acha difícil responder a essa pergunta, mas de uma forma bastante inesperada, Chihiro, sua colega de classe, o chama pelo nome e se oferece para ajudá-lo com a pergunta. O simples fato dela ter se esforçado para ajudá-lo e de saber qual era o nome dele fizeram Naoto se sentir realmente especial. Ele vai atrás de Chihiro para agradecê-la por ajudá-lo durante a aula. Reunindo toda a sua coragem, Naoto pergunta se ela quer ir tomar uma xícara de chá com ele. Por mais incrível que pareça, Chihiro aceita alegremente o convite de Naoto. Na casa de chá, Naoto fica muito tímido, mas Chihiro é o
completo oposto. Ela fala com Naoto com um belo sorriso no rosto, quase como se ela sempre o conhecesse e eles fossem melhores amigos. Naoto só consegue pensar em como é especial para ele passar esse tempo com Chihiro. Para colocá-lo na conversa, Chihiro pede a Naoto para contar a ela sobre seus hobbies. Naoto responde e conta a ela sobre um tipo especial de peixe de água doce chamado lebiste. Vendo Chihiro sorrir com sua resposta, Naoto se sente confortável e começa a falar sobre o peixe. Ao ouvi-lo falar com tanta paixão sobre esse peixe, Chihiro fica intrigada e pergunta se ela conseguiria criar um deles. Naoto, muito animado, responde que vai ajudá-la a arrumar tudo em seu apartamento. Mais tarde, Naoto entrega um aquário e os lebistes para Chihiro em seu apartamento. Ele se lembra daquele dia como um dos dias mais felizes de sua vida. 11 anos se passaram e Naoto não viu Chihiro desde sua formatura. Ele decide procurá-la e contrata um investigador para ajudá-lo a encontrar informações sobre Chihiro e seu paradeiro. 72 horas depois, ele recebe um e-mail que contém detalhes sobre Chihiro. O rapaz descobre que Chihiro, aos 24 anos, após sua formatura, se casou com um homem chamado Kentaro. Ele também fica sabendo que ela mora no subúrbio de uma cidade litorânea. Não demorou muito para Naoto chegar a esse endereço e, ao localizar sua casa, ele vê Chihiro depois de 11 anos. Porém, nesses anos, Chihiro mudou muito. Ela não tem mais aquele sorriso brilhante no rosto e quase parece sem emoções. Naoto percebe que algo está errado quando Chihiro passa por ele sem perceber quem ele é. Ele só planejava ver o rosto dela uma última vez e sair, mas ao ver o quanto ela mudou, Naoto quer saber mais sobre sua vida. Ele então larga o emprego e aluga uma loja a alguns quarteirões de distância da casa de Chihiro. O rapaz arruma tudo e abre uma loja de aquários no prédio, usando o terceiro andar como sua residência, de onde ele espiona Chihiro. Ele até imprime uma cópia enorme da foto de Chihiro e cola na parede de seu quarto. O rapaz também coloca um manequim e o veste com o mesmo tipo de roupas que Chihiro usava. Até mesmo borrifa o mesmo perfume que ela usava quando eles se conheceram. O rapaz quer sentir a presença dela ao seu redor o tempo inteiro. Sua obsessão só aumenta. Naoto logo começa a espionar Chihiro. Ele vê que ela tem um filho e passa a maior parte de seu tempo fazendo tarefas domésticas. Quando anoitece e Chihiro sai do banho, Naoto aproveita a oportunidade para tirar várias fotos dela enquanto não está vestida. Mais tarde, ele vê o marido dela, Kentaro, que acaba de voltar do trabalho. Chihiro serve o jantar para ele e tudo parece normal, até que do nada, Kentaro joga todo o líquido de seu copo contra o rosto de Chihiro. Em seguida, ele começa a tocar nela repetidamente com a ponta de seu pé em alta velocidade, sem motivo algum. Kentaro fecha as cortinas para que ninguém veja o que está acontecendo em sua casa. Naoto acaba de descobrir o que Chihiro tem passado por todos esses anos. No dia seguinte, ele decide ver como ela está de perto. Ele observa pela cerca enquanto Kentaro está saindo para o trabalho. De longe, tudo parece bem com eles, mas ao se aproximar dela, Naoto percebe que um dos olhos de Chihiro não está normal, como consequência do ocorrido na noite anterior. Ele fica triste com a situação dela e em seguida volta para seu apartamento a fim de imprimir as fotos que havia tirado. Com isso, ele descobre diversas marcas por todo o corpo de Chihiro. Naoto então decide enviar flores para Chihiro a cada 10 dias de todo o mês. Ele envia um pequeno bilhete com as flores dizendo a ela que ele espera que ela seja feliz. Ele deixa as flores anonimamente em sua porta enquanto o marido não está por perto. Entretanto, mais tarde ele vê Chihiro jogando fora as flores para evitar qualquer tipo de problema, temendo que seu marido pudesse fazer perguntas sobre isso. Um dia, quando Naoto está em sua loja de aquários, Chihiro aparece com seu bebê e começa a olhar tudo dentro da loja. Ela ainda não reconhece Naoto e se aproxima dos peixes. Chihiro pergunta a ele se ela conseguiria criá-los facilmente sozinha. Naoto responde que é muito simples. Chihiro quer comprar o peixe, mas o preço é alto demais para ela. Então, quando está prestes a sair da loja, Naoto diz
que pode instalar um aquário de graça para ela e tudo o que ela precisará fazer é alimentar os peixes. Chihiro aceita sua oferta e agora Naoto finalmente consegue entrar na casa dela. Ele instala o aquário e vê como Chihiro fica feliz ao olhar para os peixes. Naoto então secretamente pega a chave da casa de Chihiro e consegue criar uma cópia para si mesmo. Com fácil acesso à casa dela, Naoto planta um microfone para ouvir e monitorar a casa o tempo todo. Por meio de escutas, Naoto ouve o quão maldoso o marido de Chihiro realmente é. No dia seguinte, ele percebe que Chihiro saiu de seu apartamento. O rapaz então decide entrar na casa dela e cuidar dos peixes. Ele também aproveita a oportunidade para trocar as baterias das escutas que plantou. Chihiro entra em casa do nada e Naoto quase é pego no flagra. Porém, ele é capaz de se esconder na cozinha. Chihiro sente que alguém está dentro de sua casa, mas não consegue encontrar ninguém. Ao mesmo tempo, seu telefone toca e quando ela vai atender, Naoto tem a chance de sair da casa. Antes de sair, ele olha para o bebê de Chihiro e diz que vai voltar para ver como eles estão. Um dia, Chihiro visita a loja e diz a Naoto que precisa de comida para os peixes. Ela diz que os peixes que ele deu para ela são muito bonitos e vibrantes. Ela também diz que criá-los tem sido surpreendentemente fácil, já que todos eles sobreviveram com um mínimo de cuidados. Porém, o que ela não faz ideia é que Naoto tem entrado em sua casa secretamente e cuidado dos peixes para ela. Esse tempo todo, Chihiro ainda não o reconheceu. Naoto então oferece a Chihiro uma xícara de chá na esperança que ela pudesse reconhecê-lo depois disso. Chihiro aceita sua oferta e depois de provar o chá, ela parece tão encantada quanto quando saiu com Naoto na época da faculdade. Naoto também se sente feliz, mas admite para si mesmo que o sentimento dela é passageiro. Ele ainda manda flores para ela. O rapaz planeja se aproximar de Chihiro escondendo-se na casa dela. Ele invade a casa enquanto ela não está por perto e se esconde embaixo de sua cama. De repente, ela entra no quarto com o marido. Kentaro começa a fazer coisas com ela enquanto Naoto ainda está debaixo da cama. Naoto percebe que ela tem uma vida nada agradável com o marido. Uma noite, Kentaro encontra um dos bilhetes que Naoto enviou para Chihiro na sala de estar. Ele então vai até Chihiro e a questiona sobre isso. Chihiro diz que é de uma de suas amigas, mas Kentaro não acredita nela e começa a encostar nela de uma maneira desagradável. Vendo tudo isso, Naoto começa a chorar, já que dessa vez a culpa é dele por causar problemas a Chihiro. Kentaro a leva para o banheiro e então utiliza a água da banheira para tentar fazê-la dizer a verdade. Naoto quer intervir, mas fazer isso só vai estragar seu disfarce e possivelmente colocar Chihiro em muito mais problemas do que ela já tem. Ele permanece imóvel debaixo da cama. Depois de algum tempo, Naoto percebe que Kentaro dormiu, pois pode ouvi-lo roncando. Ele então vai ao banheiro e vê que Chihiro perdeu a consciência. Ele a carrega para fora do banheiro e tenta mantê-la aquecida com sua camisa. Enquanto Chihiro está inconsciente, vemos sua parte da história. Desde quando ela começou a receber flores de Naoto, a mulher tem achado que essa foi a coisa mais alegre em sua vida desde seu casamento. Ela sente que alguém entrou em sua casa e ficou de olho nela, mas seu médico diz que deve ser por causa do cansaço que ela está sentindo depois de ter um filho. Entretanto, o fato de que os peixes não perderam suas vidas embora ela não estivesse cuidando deles a faz acreditar que tem alguém que entra em sua casa e cuida dos peixes para ela. Quando ela acorda de seu estado inconsciente, ela se encontra fora da banheira e coberta com um cobertor. Seu marido nunca faria uma coisa dessas por ela, então ela se convence de que há alguém a vigiando. Ela vai para seu quarto e começa a falar, na esperança de que quem a ajudou também vai conseguir ouvi-la. Com lágrimas nos olhos, Chihiro pede por ajuda. Ela implora para ser levada desse lugar onde vive. Enquanto isso, Naoto ouvia tudo em seu fone de ouvido. Ele se levanta e começa a olhar para a foto de Chihiro que tem em seu quarto. O rapaz decide ajudá-la a se livrar de seu marido. No dia seguinte, ele sai para comprar um aparelho de choque que ele planeja usar no marido de Chihiro. Chihiro e seu marido estão na mesa de jantar enquanto Naoto se esconde atrás das cortinas. Chihiro diz a seu marido que quer ir visitar seu pai, que está muito doente num hospital. Kentaro se recusa a deixá-la ir. Chihiro implora a ele, dizendo que seu pai pode realmente perder a vida e ela nunca mais conseguiria vê-lo novamente. Ela até diz que estará de volta em apenas um dia. Porém, Kentaro tem um coração
coração de gelo e diz que seu pai vai perder a vida de qualquer forma, então não importa o que aconteça. Portanto, ela não precisa visitá-lo. Com raiva, Chihiro lhe toca o rosto com a palma da mão em alta velocidade e diz que ele não é humano. Revoltado, Kentaro começa a tocá-la em alta velocidade diversas vezes sem piedade. Naoto, que estava ali o tempo todo, queria desabilitar Kentaro com uma potente descarga elétrica, mas ele estava com muito medo e não conseguiu ir em frente com seu plano. Ao voltar para casa, ele se desculpa com a foto de Chihiro por não ter conseguido ajudar. No dia seguinte, ele vê pelas câmeras que Chihiro está fugindo de casa com seu filho. Ela cansou de seu marido e decidiu sair de casa para sempre e nunca mais voltar. Naoto corre atrás do carro dela, pois tem muito medo de perdê-la. Porém, agora é tarde demais e ele não consegue alcançá-la. O homem volta para seu apartamento e começa a pensar em sua infância quando seus pais o ignoravam e o isolavam. Ele se lembra de como ao longo de sua vida Chihiro foi a única pessoa que sorriu para ele e o fez sentir que não era um inseto que ninguém notou. Triste com o fato de não poder ajudar Chihiro e como ele a deixou escapar de suas mãos, Naoto começa a quebrar tudo em seu apartamento. Em seguida, vemos Chihiro no hospital com seu pai quando ela percebe que uma escuta foi plantada em seu isqueiro. Ela tenta falar com a escuta e só então seu marido a encontra. Kentaro a leva de volta para casa e começa a tocá-la em alta velocidade novamente. Chihiro pega um objeto cortante, mas não tem coragem para usá-lo contra seu marido. Kentaro tira esse objeto dela e fica fora de si o suficiente para usá-lo contra Chihiro. Quando ele está prestes a tocá-la com o objeto, Naoto libera uma potente descarga elétrica nele por trás e finalmente salva a vida de Chihiro. Ele já estava escondido debaixo da cama esperando por eles. Dessa vez ele estava obstinado a não deixar que nada acontecesse com Chihiro. Ela se levanta e ainda não o reconhece. Ela pergunta quem ele é e por que a ajudou, mas Naoto fica em silêncio pensando que ela não vai se lembrar dele. Kentaro começa a recuperar sua consciência e Chihiro tenta fazê-lo parar de respirar com suas próprias mãos, a fim de acabar com todos os problemas em sua vida. Porém, ela não consegue ir adiante, então Naoto a impede e se oferece para fazer isso por ela. Ele segura o pescoço de Kentaro e o impede de respirar até perder sua vida. Mais tarde, ele vai até a polícia e confessa tudo sobre como ele monitorou Chihiro e depois tirou a vida de seu marido. Chihiro também descobre tudo quando vai ao apartamento de Naoto. Ela vê uma foto sua com ele e finalmente o reconhece. Ela se lembra dele como um colega de classe com quem uma vez tomou uma xícara de chá. A mulher vai até a delegacia e chama por Naoto, que finalmente se sente satisfeito ao ouvi-la chamar seu nome. Obrigado por assistir. Até o próximo.